Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode ser Jesus, meus amados irmãos. Vamos falar aí hoje sobre a apostasia dos últimos dias, com base em 2 Timóteo. Capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. Pega a Bíblia, caderno, caneta e vamos aprender com o Espírito Santo a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Louvado seja Deus, um tema muito oportuno, né, para os dias atuais, para o tempo presente que vivemos. Pastor Rodrigo? Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante o seu reino. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O imperador daquela época, o imperador Nero, bem conhecido pelos irmãos, era o imperador Nero, que era um imperador muito cruel. Em 17 de julho do ano 64 depois de Cristo, o imperador de Roma, o imperador Nero, ele vai incendiar Roma, né? Ele queria fazer uma capital melhor, mais moderna, os bairros melhorar. Ele incendia toda Roma, toda a capital. E interessante que 14 bairros é destruído pelo fogo, né? Nero ele pega, incendeia Roma, ele se veste como autor e começa a cantar música de Tró e vê toda Roma pegando fogo. Entre 14 bairros que existiam naquele tempo, todos foi destruído, apenas 4, que eram de cristãos e judeus, o fogo não incendiou. Então Nero vê ali um bode expiatório para colocar a culpa nos cristãos judeus que se converteram ao cristianismo. Então começa agora uma grande perseguição, esse é o contexto da carta. Começa uma grande perseguição contra os cristãos, contra os judeus, né? Diz o historiador que faltou poste para crucificar, para incendiar os cristãos. Era pegado o cristão, amarrado o cristão e incendiado vivo. Interessante que trouxe uma perseguição cruel e brutal, sem misericórdia nenhuma. Mataram o cristão a todo vapor. Faltava madeiras para crucificar cristão. Eles também tinham outras maneiras de matar os cristãos. Pegavam os cristãos, animais, pastor Rodrigo, amarravam os cristãos, colocavam os cristãos para ser devorados por cães famintos. Também pegava cristãos e colocava na arena para ser pisoteado por touros. Então foi um massacre extremo. E a gente vê que esse plano de fundo é o plano de fundo a qual, entre esses, o apóstolo Paulo vai ser preso. Diz a história que Paulo vai ser preso, vê Paulo como um malfeitor, coloca a culpa nos cristãos, esse incêndio de Nero, e Paulo não podia ser morto, ser crucificado, ou ser lançado aos leões, a touros, ou a cães famintos, porque Paulo ele tinha a cidadania romana. Então, segundo a lei de Roma, Paulo tinha que ser decapitado à espada. Então, nessa segunda prisão do apóstolo Paulo, Paulo está preso aqui. Paulo está pronto a ser decapitado, morto. Paulo sabia muito bem que ele ia sair dali morto. E Paulo vai dar uma palavra de ânimo, vai escrever essa carta para o jovem pastor Timóteo, que se encontrava desanimado. Até porque naquele cenário, no ano 64, depois de Cristo, era a perseguição da política, a perseguição do Estado de Roma e uma perseguição na doutrina das Escrituras Sagradas. Falsos mestres entravam nas igrejas, traziam heresias, falsa doutrina, um falso evangelho. Então é uma perseguição, tanto a perseguição estadual do Império de Roma e uma perseguição espiritual dos falsos mestres. Esse é o contexto dessa carta. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para dar ânimo para o jovem pastor Timóteo. Sobre... Verdade. E o interessante é que nessa prisão, Paulo já sabia que iria morrer, né? Exatamente. E aí ele manda essa carta e ele diz até um versículo que vai de encontro ao que ele está vivendo. Que ele fala assim, eu posso estar preso, mas a palavra de Cristo não está presa. E aí ele envia essa carta para Timóteo para encorajá-lo, encarregando ele a cumprir o ministério dele, haja vista que Paulo está preso, mas ele tem no corpo de Cristo o seu braço lá fora, que é Timóteo, que faz parte do reino da obra que está sendo feita. Interessante que na primeira prisão de Paulo, ele é preso, ele fica 2 anos, né, em Roma, só que ele é preso e ele tinha algumas regalias, né, como romano. Ele está preso a uma prisão domiciliar, então mesmo assim ele está exercendo seu ministério, ele vai escrever Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Mas na segunda prisão, a primeira prisão, é por efeito dos judeus por causa de inveja, uma perseguição religiosa, e ele é preso. E ele é solto depois, ele dá continuidade à missão.
Mas nesse ano de 64, Paulo é preso novamente. Haja vista esse contexto. Roma está pegando fogo e Nero, o imperador, coloca a culpa nos cristãos. E Paulo agora é preso e ele é difamado como um malfeitor. Olha aí. Ele é preso como um malfeitor. Então, Duas prisões. os irmãos crentes vai ter vergonha, os irmãos da Ásia Menor vai ter vergonha do apóstolo Paulo por conta disso. Haja vista que uma perseguição está correndo atrás dos cristãos e ninguém quer dar o seu braço a torcer, ninguém quer ser decapitado, ser morto. Então Paulo vai dizer nessa carta que muitos da Ásia abandonou Paulo. E Timóteo poderia também abandonar Paulo. Então Paulo vai dar ânimo, vai exortar Timóteo para trazer a perto. Ele vai falar, eu estou preso como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Paulo ele sabia que seu tempo já estava à vista, sendo para se acabar. Ele queria passar o bastão para o jovem pastor Timóteo. Já visto também, é importante notar que Timóteo ele tinha 3 qualidades que naquele tempo não podia ser um pastor. Ele era um jovem, ele era tímido e ele era enfermo. Então as pessoas desqualificavam ele. Então não foi fácil para o jovem pastor Timóteo. Ele era tímido e ele estava tomando conta da maior igreja daquela época, que era a igreja de Éfeso. Meu Deus, forte. E aí a gente observa o Senhor falando sobre a primeira prisão, que foi por conta de inveja dos irmãos judeus. Isso, motivações religiosas. E então, quer dizer, a mensagem de Paulo era tão forte que alguns judeus não queriam aceitar o evangelho como ele é e queriam voltar a práticas judaicas. Mas a mensagem hoje, para nós, que já é uma doutrina fundamentada, que alcançou os confins da terra, essa mensagem que traz tanto efeito, Paulo enfrentou lutas para implantar esse pensamento cristão, para ir confrontar o pensamento judaico daquela época, que queria trazer amuletos, coisas do Antigo Testamento, coisas do judaísmo, e Paulo combateu veementemente, né? A maioria das suas cartas ele está combatendo o judaísmo, o gnosticismo, só que não foi fácil para ele implantar essa doutrina. O que ele passou? Ele teve que passar por inveja, por perseguição contra aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia, pela expansão do reino ali, né? A Bíblia diz que ele pregou sobre todo lugar. A Bíblia diz então que ele é preso, né? A história conta que ele foi preso por causa disso. Então, já fica uma mensagem para os irmãos aqui. Exatamente. É interessante, pastor Rodrigo, que a gente vê que o evangelho traz um confronto, né? E as pessoas, o judaísmo ali, não queria sair daquela tradição. Né? Meu Deus. Não queria sair da tradição. É o problema de hoje, né? Exatamente. Eles não queriam sair daquela tradição, até porque a maior luta do nosso Cristo, durante o ministério de 3 anos, foi contra o sistema religioso. A gente vê que o próprio sistema religioso que matou Cristo, né? Cristo entregou sua vida, lógico. A gente vê que o Estevão, o primeiro macho da igreja, um jovem, por confrontar o sistema, Atos 7, a gente vê isso, ele confronta o sistema religioso. E os irmãos que vai perseguir Paulo, os judeus que vai perseguir o apóstolo Paulo. E Paulo prega veemente, trazendo Cristo, trazendo que Cristo é o cumprimento de toda a lei, que o evangelho já não se prende aos rudimentos passados. E Paulo vai passar isso para todas as igrejas da Ásia. Interessante que a perseguição é muito grande contra a vida do apóstolo Paulo. Então, quer dizer, o senhor falando sobre a tradição, ela se coloca como inimigo da cruz de Cristo. Quando a gente quer colocar a tradição, o costume como doutrina, aquilo acaba sendo abatendo, querendo ir contra a cruz de Cristo, porque o que Paulo estava trazendo é o evangelho da graça, falando acerca do sacrifício único, vicário de Cristo. Só que o povo não queria sair desses costumes, e toda vez que alguém levanta a bandeira da tradição, está anulando a cruz de Cristo. Então Paulo ele foi perseguido por causa disso, que o povo não queria sair daquela tradição. E hoje isso acontece também nos nossos dias, pessoas que ficam levantando a bandeira da tradição, porque eu sou de tal placa, eu sou de tal denominação, e se você não pratica desse jeito, você não serve. Ou seja, as pessoas estão anulando a obra de Cristo na vida de outra pessoa, porque a pessoa não serve aquela denominação ou aquela bandeira que a pessoa está levantando, aquela tradição. Isso é tão verdade que isso se chama facções, né? Olha aí. É interessante que se Cristo tivesse atualmente hoje, pastor Rodrigo, eu tenho certeza disso, que ia ter cadeira nos púlpitos. Meu Deus. Ia ser aquela comunhão maravilhosa de Cristo, que a gente sabe muito bem como que é, a qual a igreja primitiva seguiu muito bem. A gente vê que a tradição, ela prende as pessoas. Interessante que em Mateus capítulo de número 15, Jesus vai falar sobre isso. Vós invalidais os mandamentos de Deus por causa das suas tradições, né? Em vão me adora, seguindo, ensinando a doutrina de homens. Então eles invalidam a palavra de Deus e colocam a tradição do homem que tem, como se tivesse a mesma autoridade que a palavra de Deus. Hoje não é diferente. Os homens, né? Coloca suas tradições, coloca como se fosse a palavra de Deus. E na verdade não é. Quando a gente, as escamas dos nossos olhos caem para a realidade do Evangelho, a gente vê que Cristo não se limita em tempo, em parente, e muito menos em tradições de homens. Exato. E aí é tão verdade, nós falando ainda da primeira carta, que Paulo estava preso numa prisão domiciliar, né? Preso, guardado pelos guardas pretorianos, né? A prisão pretoriana, guarda da alta elite, que estava guardando Paulo. Olha o perigo que Paulo representava para aquele povo naquela época, né? Agora, o interessante é que na primeira carta, Paulo ele fala para Timóteo sobre aquele que desobedece às leis. A lei foi feita para ímpios, corruptos, né? Para ladrões, para homicidas. Aí Paulo falando isso para Timóteo. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Porque Timóteo sozinho estava enfrentando esse sistema. Paulo já estava preso,
E Timóteo estava enfrentando essa luta sozinho. Essa mesma luta que nós estamos falando que Paulo está enfrentando contra o judaísmo, contra a tradição, o próprio Timóteo estava enfrentando e Paulo manda uma carta já. Exatamente. É interessante, meus irmãos, que na primeira prisão, essa prisão domiciliar, era 16 mil soldados da alta elite de Roma. Olha. Interessante que era um turno de três turnos durante o dia. Interessante que o apóstolo Paulo era preso, então fazia um turno de 3 soldados todo dia, tinha que trocar com o soldado para ficar com Paulo. E Paulo pregava o evangelho. E Paulo pregava o evangelho. E Paulo pregava o evangelho. Interessante que em Filipenses, os irmãos, Paulo vai escrever essa carta aos Filipenses, Paulo na primeira prisão. E Paulo vai dizer, todas as coisas que eu estou sofrendo contribuiu para o proveito do evangelho. Os irmãos pegou isso, vendo que eu estou pregando o evangelho preso, vendo que eu estou sofrendo por causa do evangelho de Cristo, os irmãos tomou ânimo e começou a anunciar o evangelho. Já visto também que alguns pregam com motivações errôneas, mas já visto também que Paulo, o importante é que a motivação é que Cristo está sendo anunciado. Então Paulo vai ser preso e vai continuar pregando o evangelho. É por isso que Paulo vai dizer, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. E Paulo sempre enfatiza que ele estava preso não por causa de Nero, não por causa do imperador, não por causa de Roma, mas porque ele era um preso não da Roma, mas um preso de Cristo Jesus. Olha a visão do homem. E nessa carta de Filipenses, onde ele está preso, na primeira prisão domiciliar, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Um homem preso dizendo para a pessoa se alegrar, é que o homem estava convicto da sua missão na terra, estava convicto com o evangelho, ele calculou o preço, sabia que o evangelho traz aflição. Paulo mesmo vai dizer para Timóteo, todos que viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Isso faz parte, Cristo nos ensinou isso no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 10, 11 e 12, que aqueles que sofrer por causa de Cristo são bem-aventurados, porque assim também perseguiu os profetas que foram antes de nós. Então o apóstolo Paulo ele ensina sobre isso, ele está sendo preso, mas ele está ganhando vidas lá. Paulo entendia, interessante que Paulo em Filipenses, pastor Rodrigo, ele vai dizer, orai por mim. Paulo já sabia que ele ia ser solto da primeira prisão, mas na segunda carta ele não fala sobre isso, porque ele sabia que ia ser morto ali, ia ser decapitado. E aí, então significa que na primeira prisão de Paulo, ele escreveu também a carta aos Filipenses. Isso, Filipenses. E aí, vindo de encontro que o guarda pretoriano, né? Isso. A alta elite, conforme o senhor falou, quantos soldados? 16 mil aproximadamente. Aí Paulo escreve, Filipenses 1, do 12 ao 13. Desejo, portanto, irmãos, que saibais tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio, para todos os demais, é por causa de Cristo que estou na prisão. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Então quer dizer, Paulo naquela situação, em prisão, uma situação onde ele poderia estar desesperado, mas ele manteve o testemunho dentro da prisão, anunciando o Evangelho, porque dentro da prisão tinha almas, tinha guardas que estavam pregando ele, mas ele estava pregando para os guardas. Isso é muito forte, porque na teologia a gente aprende que todos sabiam que Paulo está sendo preso, não porque é um malfeitor, porque roubou, porque matou, mas por causa de pregar o evangelho. Imagina, você ser preso, as pessoas sabem que você está sendo preso por pregar a verdade. Por lutar contra as tradições dos homens. Meu Deus. Interessante que a primeira prisão foi por causa da inveja dos judeus, né? Foi uma perseguição religiosa. A gente sofre perseguição religiosa por pregar a verdade. E Paulo sofreu por causa de pregar a verdade de Cristo. Mas contribuiu para o proveito. Pessoas que estavam fora em liberdade tomaram mais ousadia, e as pessoas que estavam presas, o soldado, Paulo foi ganhando muitas vidas ali. Os soldados romanos se converteram através da vida do apóstolo Paulo. Então, se você conhece o evangelho através de outras pessoas, Deus ele transforma o mal em bem, como foi na vida de José, como foi na vida do apóstolo Paulo. Contribuiu, né? Contribuiu. Olha que forte. Então, o sofrimento que eu e você suporta, porque a gente tem que suportar. Por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz os humilhados serão exaltados, mas aquele que a si mesmo se humilhar. Quando você se humilha a receber da outra face, quando você se humilha a andar 1 milha, 3 milhas, né? Quando você se humilha a amar o inimigo, a liberar o perdão para quem te fez o mal, quando você se humilha nesse ponto, pode ter certeza que Deus está constrangendo a outra pessoa do outro lado. Há um propósito no meu e no teu sofrimento, na minha e na tua humilhação. Há um propósito, nós manifesta o caráter de Cristo. Enquanto Estevão está sendo apedrejado, está vendo Cristo. Ele está vendo Cristo, e tem um detalhe importante, ele diz assim, Pai, não cobres dele esse pecado. Mostrando que está pronto. E quem estava aos pés de Estevão? Paulo. Estava só ali, Espírito Santo. Por que esse cara está falando perdão, liberando perdão para Deus não cobrar? O Evangelho já entrando na mente de Paulo. É muito forte isso. É interessante que o Evangelho que confronta, a verdade vai confrontar o homem. E as pessoas não querem ser confrontadas. Porque as pessoas não querem ser confrontadas. A gente falou aqui que as pessoas, os judeus, estavam presos na tradição. E a verdade confronta porque quer libertar as pessoas das suas tradições. Interessante que o apóstolo Pedro vai dizer de tradições que as pessoas recebem dos seus pais. Então tem tradições que ficam na mente da pessoa. Por exemplo, a cultura do Brasil, a tradição é o carnaval. O carnaval que significa no latim, obra da carne, é festa da carne. Interessante que as pessoas estão nessa tradição.
Na religiosidade também a pessoa está presa na denominação dela. A pessoa está presa em tradições de homens, mas o evangelho é libertador. Quando a gente conhece a verdade, apesar que nos confronta, é a verdade que vai nos libertar. E Paulo traz um evangelho muito diferente dos falsos mestres. O evangelho que Paulo vai trazer é um evangelho de sofrimento. Ou seja, a promoção é o reino de Deus, é você ganhar a vida eterna. Não é sobre triunfalismo, antropocentrismo, o homem no centro. Não, mas é Cristo no centro. É um evangelho de renúncia, de negar a si mesmo, de cruz, de viver a vontade de Deus. Exatamente, dos princípios do reino de Deus. Ou seja, é um caminho estreito que nos conduz para o reino de Deus. Jesus mesmo disse, o meu reino é deste mundo. Mas a gente aguarda o reino que habita a justiça. E o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta, ele vai trazer essa realidade que Timóteo já conheceu desde a sua mimice, desde a sua infância, que aprendeu com a sua avó e com a sua mãe, e Paulo vai trazer novamente. O evangelho é sofrimento, sofre comigo como bom soldado de Cristo, sofre as aflições do evangelho comigo, não se vergonha do testemunho de Cristo, que foi um testemunho de sofrimento, mas triunfou na cruz do Calvário, e não se vergonha de mim também, que estou sendo preso por causa dos eleitos de Deus. Aí a segunda prisão é uma torre mamertina, correto? Isso, exatamente. Nessa prisão, Paulo, segundo os historiadores, vai dizer que ele recebeu uma mensagem que não sabia a hora, mas que ele seria decapitado, correto? Exatamente. Então ele já estava sabendo dessa morte. Aí, olha o que Paulo vai mandar para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Qual é o testemunho de Cristo e qual é o testemunho que Paulo está passando? Primeiro Paulo fala, não se envergonhe do testemunho. Que testemunho que Paulo está dando na prisão? Que testemunho que Cristo deu na cruz? Por quê? Por que ele está passando por esses sofrimentos? E por que Paulo está convidando Timóteo a participar também desse sofrimento? Por que Paulo fala aos romanos, dizendo assim, seres coparticipantes. Se a gente ser coparticipante do sofrimento, também seremos participantes da glória. Então, ou seja, Paulo está falando assim, esses sofrimentos que Cristo passou e que eu estou passando, Timóteo, não se envergonha, é a primeira lição aqui. Quantos estão se envergonhando do sofrimento? Aquele irmão está padecendo ali, é porque vive aí só na igreja, é porque é muito santo, é porque ajuda todo mundo. Só que você não pode se envergonhar disso. E tem muita gente que quer nos envergonhar, porque a gente fala assim, sai disso aí, irmão, você está passando vergonha. Para de pregar na praça, né? Para de ajudar, para de pregar essa santidade, essa verdade. Porque a pessoa tem vergonha e quer que a gente também se envergonhe. Só que Paulo está olhando para Timóteo e está falando, não, Timóteo, não se envergonhe não. Não se envergonhe desse testemunho não, porque para o mundo é loucura isso aí. Para o mundo não faz sentido. E eu vou sofrer por causa de um Jesus que já foi? Eles não têm esperança, irmão. É interessante que, dito isso que o pastor Rodrigo está dizendo, em Mateus capítulo número 10, eu creio que batia essa responsabilidade de peso na mente do apóstolo Paulo. Em Mateus capítulo número 10, Jesus vai falar, aquele que se envergonha de mim, também será envergonhado diante do meu Pai, diante dos anjos. Mas aquele que me proclama, aquele que divulga a mim, aquele que aceita, aquele que abraça, aquele que não nega o meu nome diante dos homens, diante do público, diante das pessoas, não será negado diante dos anjos e diante do meu Pai. Interessante sobre isso. Tem muita gente se envergonhando do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho, a proposta não é boa diante dos olhos carnais, a proposta não é boa, mas Paulo tinha convicção e sabia de muito bem em quem ele tinha crido. A vontade de Deus, né? Hebreus 10, verso 36, Hebreus fala assim, e tendes necessidade de perseverança, para que havendo cumprido a vontade de Deus. Ou seja, precisamos perseverar na vontade de Deus. E a vontade de Deus, como a vontade de Deus para Jesus era o quê? É que ele tomasse o cálice. Né? Aí Jesus fala bem assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, precisamos perseverar na vontade. O Pedro disse, Jesus, não faça a vontade de Deus não, poupa a tua vida, não vai lá para a cruz não. Ou seja, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela dói. É sofrimento. É interessante que a gente tem que despregar o que foi pregado, né? E pregar o que a pessoa tem esquecido ultimamente, pregar a palavra do Senhor. Porque a proposta do evangelho que muitos pregadores, se eu falei isso atrás, Deus vai te dar vitória, Deus vai te exaltar, vai matar seus inimigos, é você por cima, e é só bênção, é só vitória. Mas não traz a realidade que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinou, que a sã doutrina nos ensina. E qual que é a realidade, irmão Michael? A realidade é cruz, é princípio para o reino de Deus, é quem ressuscitou com Cristo, Colossenses capítulo número 13, versículo número 1, 2 e 3, quem ressuscitou com Cristo, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas de cima, onde Cristo está sentado, e a nossa vida está escondida em Cristo, e quando ele se manifestar, também seremos manifestados com ele. E Pedro passou por isso, né? Jesus olhou para ele e falou assim, para trás de mim, Satanás, porque tu pensa das coisas dos homens dentro da coisa de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, Pedro não estava pensando, por isso que estava falando para Jesus, larga a tua cruz. E Pedro, a gente vê que Pedro não compreendeu o evangelho, e que ele estava ensinando ali, já ensinou a princípio no Sermão do Monte, a gente vê lá Mateus capítulo número 5, 10 e 11, Jesus estava ensinando já aos seus discípulos sobre isso, e Jesus vai dizer, o sermão mais conhecido, aquele que vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E Pedro ainda não vai entender, e Jesus vai enfatizar sobre a sua morte 3 vezes para os discípulos,
Mas depois que Pedro ele vai se converter, vai ser restaurado por Cristo, a gente vê que em Atos capítulo número 4, a partir do versículo número 50 em diante, Pedro ele vai ser açoitado pelos religiosos também, pelos judeus religiosos, os saduceus, e ele vai se alegrar por haver sido digno de sofrer pela causa de Cristo. Então a verdade, ela traz, esse evangelho de Cristo traz os efeitos, perseguição, traz a calúnia, né? Traz pessoas inveja, traz essas perseguições que faz parte do evangelho genuíno. Até porque quem é da terra tem dificuldade de receber quem é do céu. Exato. Jesus veio para os seus e os seus não receberam, estava na terra, né? Você vê que a igreja não é aceita. Toda a geração da igreja, desde o primeiro século até hoje, a igreja é odiada, o mundo nos odeia. Mas saber primeiro que aborreceu, que odiou primeiramente Cristo, e nós também vamos passar por isso. Né? Aquela palavra maravilhosa de João 15, versículo número 20. Se me perseguir, vai perseguir você também que é meu discípulo, mas se você guarda a minha palavra, também vai guardar a vossa palavra. E esse evangelho é um evangelho bíblico. Jesus disse, bem-aventurados vocês serão, não é quando fizerem um certificado para você, uma festa, seu bacharelado, bem-aventurados vocês serão é quando for perseguido por causa do meu nome, pela causa do evangelho. Então, pela causa do evangelho, o que é o evangelho? É a vontade de Deus. É o conjunto doutrinário da palavra, né? Não é só crer em Jesus. O crer em Jesus está ligado em crer na sua palavra. Então a pessoa pensa assim, eu só creio só numa imagem, numa cruz aqui, e pensa que é isso. E não, é crer naquilo que o mestre falou, ensinou e que nós temos que obedecer, porque ele não é só Salvador, ele também é nosso Senhor. E se ele é o nosso Senhor, essa palavra Senhor tem um sentido amplo, que a gente tem que se submeter ao nosso Senhor. É como nós deixamos a escravidão do diabo para agora sermos escravos de Jesus. Além disso, até porque a gente é chamado não somente para quê, como o pastor Rodrigo falou. Filipenses 1:29, após Paulo preso na primeira prisão, ele vai falar: a vocês é concedido não somente crer em Cristo, mas também a padecer por ele. Interessante que o apóstolo Pedro, depois de maduro, ele vai aprender também isso. Em 1 Pedro capítulo número 2, ele vai dizer: seguir as pisaduras de Cristo, sofrer com Cristo. Esse é o nosso chamado, sofrer por amor a Cristo. Como bom soldado, batemos continência ao Senhor e defendemos, erguemos a bandeira do Evangelho. Não aceitamos as tradições dos homens, as ideologias diabólicas, os falsos profetas, heresias, e estamos sendo bem-aventurados. Bem-aventurado é você que sofre por amor a Cristo, pela causa de Cristo, por pregar o Evangelho, por viver o Evangelho, essas boas novas, essa boa notícia que constrange, porque Deus requer mudança. É o chamado de Deus que quer que todos os homens se arrependam dos pecados. Então, toda vez que a gente pregar o Evangelho e viver genuinamente, piedosamente, como Paulo disse, vamos sofrer essa perseguição. Então, toda vez que você está obedecendo o Evangelho, você está cumprindo a vontade de Deus, correto? Não precisa me responder. Você está cumprindo a vontade de Deus toda vez que você anuncia o Evangelho, que você vive o Evangelho. E aí, por viver a vontade de Deus, qual é o resultado de você viver a vontade de Deus? Jesus disse, serão perseguidos. Então, quer dizer que vai ter prisão, vai ter calúnia, vai ter perseguição. Mas, o que a Bíblia diz? Atos capítulo de número 4, Pedro pela primeira vez foi preso por pregar a palavra. Atos capítulo número 5, Pedro novamente foi solto pelo anjo, mas depois foi preso de novo e açoitado. Estevão, Atos capítulo 6 e 7, né? 7 e 8, Estevão ali foi o quê? Apedrejado por fazer a vontade de Deus. Atos capítulo 9, o perseguidor agora vai ser chamado a ser perseguido e padecer pelo nome de Cristo. Olha o resultado, né? A gente vê Atos 12, Tiago é morto ao fio da espada e Pedro está ameaçado de morte no outro dia. Só que Deus vai lá, ele está na prisão, Deus vai lá e manda o anjo, ele é solto da prisão pela oração da igreja. Então, o contexto da igreja é esse. Atos 16, Paulo perto da meia-noite está orando, na onde? Na prisão. Por quê? Porque ele libertou uma jovem do espírito de... Ele foi açoitado publicamente, né? Foi açoitado publicamente e foi lançado na prisão. Naquela prisão de Atos 16, era onde os prisioneiros faziam as suas necessidades básicas. Então, olha a humilhação. Ô irmão, aí a gente tem o Novo Testamento todo para escorrer, mas e no Antigo? E no Antigo, não tinha também isso não? Tem, é o que mais sei. Daniel por causa da oração, José porque era um homem que obedecia a Deus, tinha um espírito, né, de obediência ali a Deus, foi também perseguido. Decapitado. Elias foi perseguido, então temos toda a base. E o próprio Jesus fala isso, né? Assim como aconteceu os profetas do passado. Vamos ser também. Interessante porque a mensagem de hoje está tão relativa. A gente não vê muitos hoje os pastores pregadores trazendo essa realidade que o Evangelho mostra nos 66 livros. Do Gênesis a gente vai ver isso. Interessante que já em 2 Timóteo 2,4, Paulo ele vai falar sobre isso. Olha o versículo número 1. Eu te conjuro solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Então Paulo está chamando esse senso de responsabilidade para Timóteo. Você vai ser julgado, vai ser julgado, não vai ser julgado. A gente será julgado por Deus. Se a gente vai ser julgado por Deus, você tem que ter essa consciência. Você pregador do Evangelho, você que vive o Evangelho que foi alcançado por Cristo, vai ter essa consciência. Que sofrimento, isso vai ser notório, né? Podemos lutar contra isso. Mas a gente vai ser julgado por Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 2, pregue a palavra, insista em tempo e fora de tempo. Ou seja, Timóteo está sendo chamado para programação urgente,
para programar a palavra do Senhor é um chamado urgente, no mundo relativo. Em tempo e fora de tempo, né? Então quer dizer, Paulo estava lá fora, os judeus ficou com inveja dele, aí ele foi para a prisão, e dentro da prisão pensaram que ia calar Paulo tá mandando carta, mandando os irmãos se alegrar, dando testemunho de Cristo, e ainda está anunciando, ó, e aqui dentro também eu estou proclamando o evangelho, em tempo e fora de tempo. Olha aí a palavra. E Timóteo deve ter esse senso de responsabilidade, que Deus que é o justo juiz e Cristo Jesus que nos julgará. Então a programação é uma programação urgente. A gente deve compreender isso. E a gente está nessa missão diante daquele que vamos prestar conta, diante do Deus justo. Então, eu creio que esse tem que ser o ânimo de todo pregador. O ânimo do pregador é o quê? Estou pregando a palavra do Senhor, como diz Paulo em 2 Coríntios, na presença de Deus. Meu Deus, então quer dizer, esse tempo fora de tempo é tremendo, mano. Porque é o seguinte, tem gente que fala, não, eu primeiro vou fazer o meu fazer, depois eu prego. E Paulo não. Paulo está pregando em tempo e fora de tempo, está anunciando o evangelho. Queriam seguir a Jesus, aí falaram assim, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Não, primeiro deixa eu avisar para minha família. Jesus falou assim, não, deixa os mortos enterrar seus mortos, tu vai e prega o reino de Deus. Paulo entendia isso. Essa expressão pegar tempo e fora de tempo, não é que a gente tem que ser violento, né? Arrogante. Isso mostra a urgência, isso é contra a preguiça, obreiro preguiçoso. Meu Deus. Isso é contra a preguiça. É interessante que isso é um senso de responsabilidade, de urgência, né? Até porque o arrebatamento é iminente. Será no tempo? Ninguém sabe de nenhum. E olha, não sabe a hora, não sabe a data, não precisa de sinais, a gente tem que estar pronto. Então mostra essa urgência de programar o evangelho de tempo fora de tempo. E isso mostra que o obreiro de Deus não pode ter preguiça. E essa é a missão. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja, a maior missão é pregar o evangelho de Cristo. Meu Deus, ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E o papel de fazer discípulo é porque esses discípulos vão pregar o evangelho também. Isso. Então, para o reino fluir, você precisa fazer discípulo. Paulo tinha o seu jovem Timóteo, que era o discípulo que estava cuidando ali da igreja de Éfeso, e como a Asa também, ali na Asa, né? Também tinha ali. Também era pelos irmãos de Éfeso. Isso, então, apregoando ali o evangelho, tinha essa responsabilidade. O interessante é que na primeira carta, Paulo fala, ó, ninguém despreza a tua mocidade. Eu sei que tu é novo, mas ninguém despreza. Continua sendo exemplo para os fiéis. Aí, já na segunda carta, ele vai falar, ó, não te envergonha do evangelho, reaviva o dom de Deus que é em ti. O Timóteo estava meio assim, por quê? Por causa do testemunho que Paulo estava passando. Timóteo talvez estava olhando e estava dizendo, mas, rapaz, será que Jesus passou? Paulo está passando por causa do testemunho. Será que eu vou passar? E Paulo fala, não, vem comigo, filho. Vem participar desse sofrimento também. Que depois, lá na frente, você vê que Timóteo vai ser preso por causa do evangelho. Olha aí. Você vê que ele bate continência e aceita esse chamado a sofrer. Não é um chamado a sofrer, quer ser cristão, é um chamado a padecer por causa de Cristo. Interessante, pastor Rodrigo, que ao você ler, meditar em 2 Timóteo, esse é o contexto, é o ano 64, onde o imperador Nero vai tacar fogo em Roma, vai ter uma perseguição, o fogo vai devorar várias cidades de Roma e ele vai colocar a culpa nos cristãos. Os cristãos vão ser mortos. Imagina, um monte de cristãos sendo morto, caçado, sendo devorado, sendo crucificado. E faltou, segundo os historiadores, faltou madeira para crucificar cristão e ser queimado. Então esse é o contexto, não é algo nosso contexto, então é algo muito mais sério. Mas todavia também o contexto é tanto de perseguição do Estado de Roma e perseguição doutrinária. Falsos mestres, falsos profetas estavam entrando nas igrejas, nas casas e trazendo uma falsa doutrina, que a ressurreição já aconteceu, que a pessoa era batizada e ela já era ressuscitada, ou é um espírito de ressurreição através dos filhos. Então é uma perseguição doutrinária também. Lá na igreja onde Timóteo estava, Paulo vai falar sobre Mineu e Fileto, que estava despregando a ressurreição. Ele traz sobre isso, sobre essa carta, sobre essa falsa doutrina. Então Timóteo é chamado para uma programação urgente. Interessante que o apóstolo Paulo ele é igual a Cristo, ele traz esse exemplo de Cristo, porque ele traz a realidade. Ele traz a realidade, ele não mente, nos últimos dias, olha o versículo número 3. Por quanto chegará o tempo, é o tempo que a gente vivemos, o tempo de oposição, em que não suportará o santo ensino, não vai suportar o evangelho, a santa doutrina. Ao contrário, eles não vai suportar, vai ter conselho nos seus ouvidos e vai reunir mestre para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. E olha o contexto, Timóteo, eles não vão suportar. Não vai suportar, Timóteo, você é chamado para ser perseguido, o contexto é perseguição, e há uma programação urgente, prega em tempo e fora de tempo. Porque chegou o tempo que as pessoas não querem ouvir, não querem suportar, não aguentam, não querem saber do evangelho genuíno, da verdade que liberta. E aí, no caso, até ele está trazendo isso para Timóteo pregar o evangelho para aquele contexto, mas esse capítulo aí é um capítulo profético, né? Profético. Chegará um tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Esse tempo que nós estamos vivendo. E a grande pergunta que não quer calar, quem é você? É aqueles que procuram mestre para agregar sempre os seus pecados, suas vontades, suas concupiscências? Ou você é aquele que procura pregadores que pregam o evangelho genuíno, a sã doutrina? Além de ser doutrina, ela é santa. É sã doutrina. Então quem é você nesse contexto de hoje? Chegou esse tempo, nós estamos vivendo esse tempo. E esse contexto, pastor Rodrigo, é um contexto que é o nosso contexto também, porque as pessoas se ofendem com o evangelho. E as pessoas também, muito cristãos, eles têm a oportunidade e é seduzido a ter vergonha desse evangelho. Exato. Até porque a massa
a massa global, a multidão, ela se ofende com a verdade do Evangelho. A gente vê que está normalizando o pecado é normalizado. Isso que aconteceu aí das crianças sendo torturadas, morte estuprada, é o sistema diabólico que é o que? Normalizar. A gente vê que a nossa cultura está normalizando que é o erro, que é o pecado. Uma mulher bem vestida é tida como velha. Uma mulher que está vestida para seduzir pessoas e homens vestidos para seduzir pessoas, está normalizando. Então é o quadrado, né? A gente é reconhecido como quadrado, como cristão. Que não se atualizou, é porque a gente defende a santa doutrina, a gente ama, luta e programa a santa doutrina, em tempo e fora de tempo. E estamos vivendo a parábola do trigo e do joio, né? A Bíblia diz que porque os filhos de Deus dormiu, veio o maligno, os filhos do maligno implantou o joio, e o joio cresceu, e o joio está aí, ó. E o joio fala também do ensinamento, irmão, do ensinamento que está sendo plantado enquanto o trigo está dormindo. O trigo está dormindo, essa aqui é uma palavra séria, e é tempo do trigo se levantar. Não é você quem faz a colheita, é uma verdade. Mas quem disse que nós não temos a missão de pregar? Quem disse que nós não temos a missão de defender, de combater? Tem gente que pega a palavra, não, mas a Bíblia diz que quem arranca é Deus. Na colheita, não, amém. Eu não estou dizendo que você arrancar, você não é juiz. Agora eu estou dizendo para você que você deve combater as heresias. Paulo chamou nós para esse ministério. Então tem gente que pega esse texto do trigo do joio e fala, não pode arrancar. Arrancar é uma coisa, irmão. Agora combater, pregar, lançar luz e acordar, é tempo de acordar. Isso é de Deus você trazer dessa palavra, até porque a preocupação nessa parábola é com o trigo, porque se arrancar o joio, pode arrancar o trigo junto. Então a preocupação, a prioridade é o trigo. E até um ato de misericórdia está ali, porque o trigo vai pregar a verdade, um ato de um joio se converter. Isso. Não é verdade? E no versículo número 4 de 2 Timóteo 4, essas 3 pessoas vai recusar ouvir a verdade, voltando aos mitos. Interessante que esse é o contexto, eles vai negar a verdade, mas vai procurar aqueles falsos mestres que acalmam o seu coração, mas que deixa eles nos seus pecados. Ou seja, ele fala do meu pecado, eu não falo do seu. Meu Deus, eles vai atrás das novidades. É isso que nós estamos dizendo. Isso é algo político que está acontecendo hoje, que uma pessoa defende a outra porque tem um erro aqui que precisa ser defendido. Isso está acontecendo na política, como está acontecendo dentro da igreja. Cego, guerra do cego. Então, ou seja, tem pessoas que não têm autoridade, por quê? Porque estão presas no pecado, tem algo que condena. Então, ou seja, você não fala de mim, eu não falo de você. Isso. E a verdade do Evangelho está na onde? E a santidade do Evangelho? Eles são atrás de novidade, né? Interessante que eles querem qualquer novidade vendida no mercado da fé. E a gente vê nessa geração, né? Depois do ano de 2000 em diante, daqui até 2026, que cada coisa é uma novidade nova. A gente vê aí nas pesquisas no YouTube, tem cada pregador para estudar uma novidade nova. Algo que vai solucionar o problema das pessoas. Algo que vai trazer vitória. Campanhas atrás de campanhas sem contexto bíblico. E a gente vê isso, as pessoas estão atraídas atrás de novidades. E o santo ensino, o que confronta no Evangelho? É quando você traz a mensagem do arrependimento, a verdade. Quando você expõe a verdade ali, você arrepende, Herodes, larga essa mulher que não é tua. Né? Então, quando você confronta o pecador, pedindo para ele se arrepender, você que é cobrador de imposto, você está cobrando errado, está cobrando a mais, cobra certo. João Batista pegou e falou, antes de você querer ser batizado e participar do que é santo, primeiro produza fruto de arrependimento, se arrependa. Então, o povo não quer ouvir mais essa mensagem, o santo ensino, a exortação bíblica. Paulo vai dizer para Timóteo, não muda a mensagem não, filho. Permanece naquilo que de mim você aprendeu. Porque a escritura, ela é apta para repreender, para ensinar, para redarguir, ela é inspirada por Deus. Forte, hein? E Paulo fala sobre isso para Timóteo mesmo. Isso mesmo que Paulo vai falar para Timóteo. Não entra nesse sistema aí não. Nesse sistema dos falsos mestres. Até porque os falsos mestres naquela época vai ser os populares. Mas você não precisa mudar sua mensagem, Timóteo. É a santa doutrina ainda, continua mesmo. Prega a santa doutrina. Tu prega a santa doutrina. Ainda que as pessoas recusam, não entra nesse sistema religioso, não entra nesse grupinho, nessas facções, né? Suporta as aflições do Evangelho. E tu seja equilibrado, seja íntegro e cumpra o seu ministério, cumpra a obra de um evangelista. Deus é contra nossas vontades. Porque tem vontades nossas que são carnais. A vontade de ir pro forró, a vontade de ir pro baile, a vontade de ir pro carnaval. Né, a vontade de adulterar, são vontades carnais, Deus é contra. Aí o que as pessoas, Paulo está falando? As pessoas vão querer pregadores que pregam segundo a sua vontade. Ô lindinho de Jesus, ô abelha rainha, ô bilu bilu, menina dos olhos do Senhor. Ou seja, as pessoas se acham os intocáveis, não é verdade? E aí Paulo fala assim, não filho, você vai continuar pregando a verdade. Até porque Timóteo poderia ser tentado a pregar essa novidade, porque as pessoas atrás de novidade. E os falsos mestres estão trazendo essa novidade, os populares e os falsos mestres. Então Timóteo pode ser tentado a entrar nessa panelinha, nesse sistema. Só que Paulo alerta Timóteo, conjuro-te que a gente vai prestar conta diante de Deus. Meu Deus, ó. Essa é a missão do pregador. Você deve programar em tempo e fora de tempo, apesar desse público aí relativismo, antropocêntrico, né, em busca de novidade, conjuro diante, você vai prestar conta diante de Deus. Você deve ser íntegro, reto e continuar anunciando o Evangelho. Apesar do joio, continua sendo trigo e anunciando o Evangelho. Talvez o joio pode se converter. E a gente pregando e o pessoal sentindo coceira nos ouvidos. É isso que o Paulo está dizendo.
Vai ter comichão nos seus ouvidos. Por isso que os falsos mestres, as pessoas procurarão esses falsos mestres, porque eles querem ouvir aquilo que agrada a eles, para eles permanecer no erro. Porque a verdade que eu falo, imagina, você vai pregar para a pessoa que está na fornicação, a pessoa que está na idolatria, ela não quer ouvir essa verdade. A pessoa quer ouvir de vitória, que Deus vai exaltar, que Deus tem casa, carro para ela quer ouvir esse confronto. Interessante que o pregador que mais falou do inferno foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que mais falou do inferno do que do céu. Então a gente vê que hoje aqui o perfil dos pregadores atuais, antropocêntricos, triunfalista, tem distorcido a palavra do Senhor. A simplicidade do Evangelho. Interessante também que Satanás que ofereceu para Jesus o mundo e o reino e sua glória. Em Mateus capítulo número 4, não foi Jesus que ofereceu, Jesus ofereceu uma cruz. Aí a gente chega aqui, agendas abertas, aí o pastor pega, convida o pastor Rodrigo, aí chega o pastor Rodrigo, chega a hora da mensagem, o pastor Rodrigo pega a igreja toda lotada para receber uma palavra ali. Pastor Rodrigo, quem aqui quer a chave da casa? Quem aqui quer os reinos do mundo? Deus vai colocar alguém aqui para ser rei. Ei, vereador, Deus vai colocar você na cadeira da presidência. Só você vir aqui agora e me adorar. De quem é esse evangelho? Satanás. É o evangelho de Satanás. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é o quê? Aquele que quer vir após mim. Se você quiser fazer negócio com Jesus, irmão, toma a cruz. Na hora, o negócio é selado na hora. É chancelado. Você fala assim, Senhor Jesus, aceita a minha cruz no teu nome. Acabou, irmão. A vitória é sua. Deus ele dá bênção, Deus ele abençoa, mas tudo isso é consequência, não é o propósito. Não é o propósito. Você não pode, o seu propósito não pode ser as coisas. Pode ser a centralidade do desejo da pessoa, isso. O seu propósito tem que ser Cristo e Cristo se salvar do seu pecado, você se arrepender das obras mortas e entrar pelo reino. É interessante. Essa é a mensagem central, né? Jesus ele veio para nos salvar de nós mesmos e desse mundo. A gente aguardamos o reino capítulo da justiça. Interessante disso, e isso é um alerta para todos os pastores, pregadores, você ministro, obreiro do Senhor. O conselho que eu dou é o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Longe de desistir de pregar, porque as pessoas têm interesse em novidade. Você não deve, apesar disso, que as pessoas estão em busca de novas novidades, o interesse das pessoas está disso, mas sua motivação não deve desanimar por conta disso. O seu papel, sua missão é ser a manifestação da misericórdia de Deus. E como a gente é a manifestação da misericórdia de Deus? Pregando a verdade. É uma manifestação da misericórdia para o João de se converter. Interessante que a promessa da salvação é uma promessa condicional, porque depende da pessoa. Hoje acontece muito. A pessoa está desviada, o marido da mulher está desviado, ou o filho, e a pessoa fala, Deus tem uma promessa na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu marido é desviado, mas Deus tem uma promessa. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas Deus tem uma promessa. Essa promessa é condicional, depende da pessoa, porque Deus não salva desviado, Deus salva a pessoa arrependida. Exatamente. Então não tem essa, pode demorar 10 anos. E Jesus voltar hoje? As pessoas esqueceram dessa promessa. Essa promessa do arrebatamento é uma promessa incondicional, não depende de homens, não depende de homem estar pronto ou não. Essa promessa é incondicional. A promessa do juízo final é uma promessa incondicional, não depende do próximo, não depende do homem. Mas a promessa da salvação, a promessa da pessoa ser um pregador, de ser uma obreira, depende da pessoa. A promessa é condicional, depende dela. Tem que interagir com a palavra de Deus, tem que interagir com a promessa. Abraão recebeu uma promessa, sai da sua terra, do meio da tua parentela. Ele não ficou lá preso na terra dele, ele interagiu, ele se relacionou com a promessa. Tem muita gente que não se relaciona com Cristo. Ele fala, amém Cristo, recebe Cristo, mas não se relaciona com ele, não obedece, não santifica. Ou seja, ele honra com os lábios, mas o coração está longe. Jesus falou isso. É muito isso que acontece, pastor Rodrigo. Tipo assim, as pessoas pensam que tudo depende de Deus, ou tudo culpa Satanás. Mas tem promessa, meu irmão. Seu marido tem um parente que é afastar de Deus. E Deus tem promessa na vida desse. E tem muita gente morrendo com a promessa de não sendo salvo. Porque pensa que pode ficar preso no seu pecado, no seu prazer e não fazer nada. Não tem o senso dessa responsabilidade. Interessante, 2 Timóteo 4:1. Te encoraja solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que quer julgar os vivos e os mortos. Mas tem que ter essa consciência. A manifestação da sua vida. Aí Deus fala que vai ter uma promessa na vida de ser um pregador. Uma promessa condicional. Depende de mim estudar a palavra do Senhor, de orar, de se apresentar aprovado. De apresentar isso diante de Deus. Então tem promessa que depende da pessoa. A promessa da salvação depende da pessoa. Tem as famílias a pessoa precisa se render e se entregar essa promessa. Deus tem promessa até para o discipulador, mas depende dele. Se arrepender. Se não se arrepender, infelizmente, é o fogo do inferno. Lago de fogo. Partai de mim, maldito, para o fogo do inferno, onde é o diabo e seus anjos que vai. Então, irmãos, aí a grande Timóteo nesse contexto, o jovem Timóteo nesse contexto, aí já é por volta do ano 64, correto? Ele manda essa carta, pedindo para Timóteo também ser participante, ou seja, para Paulo chamar Timóteo para ser participante do sofrimento, do testemunho, é porque Timóteo não estava. Eu só chamo alguém para um ambiente, eu só chamo alguém para participar de algo que ela não está. Porque se ela tivesse,
E ele estava sendo tentado a entrar nessa panelinha aí, Exato. nessas novidades aí dos falsos mestres, nesse sistema. Porque eles A gente é estavam, tentado, isso. as pessoas estavam querendo isso. Isso, até porque Paulo vai dizer nessa carta, que todos da Ásia Menor abandonam Paulo. Olha aí. Se envergonharam, porque essa perseguição, isso acontece, né? Você tem que ter em mente essa perseguição. Porque é algo sério. Imagina, um monte de cristão está sendo dado a prêmio, sendo perseguido, destruído, Morrendo todo. morrendo, e ninguém quer estar nessa fileira de ser soldados para sofrer. Então Paulo traz um plano de fundo que são uma guerra. Imagina a guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra. Você é chamado para sofrer, bem como só. Por essa época, muitos apóstolos já tinham morrido, né? Sim. Muitos apóstolos Pedro tinha morrido. já tinham morrido. Já. E interessante, eu estava lendo lá o livro da história da perseguição da igreja, aí fala que Pedro, antes de morrer, falava para ele, sai, não morre não, sai da cidade. Na hora que ele ia sair da cidade, Jesus apareceu para ele e aparecendo Jesus indo para a cruz novamente. Aí Pedro entendeu que ele tinha que voltar e receber o E sacrifício. na segunda carta do apóstolo Pedro, ele fala, ele já sabia que a gente tinha mostrado para ele que ele ia morrer. Louvado seja Isso é Deus. terrível, isso é tremendo. Então nós é chamado o quê? Para pregar Cristo, ser esquecido e morrer. E padecer pelo nome dele. Tem uma frase do Paul Washer que ele fala isso. Paul Washer é um pregador bem piedoso aí, os irmãos devem conhecer. Americano, né? Isso, americano. Ele é um pastor missionário, né? Ele fala isso, a gente é chamado. Nós homens, essa é a vocação para os homens. Para as mulheres isso é bem lógico, né? A gente é chamado para pregar Cristo, anunciar Cristo, ser esquecido e morrer por causa de Cristo. Paulo enfrentou, o apóstolo Pedro enfrentou, Tiago foi morto ao fio da espada, Pedro de cabeça para baixo. Tomé foi morto orando, né? Segundo os historiadores, uma festa nas costas de Tomé. Tomé que desacreditava. Tem um que foi morto sendo arrastado. Isso. Natanael. Todos eles morreram de morte extremos, né? Brutal. Aí chega você, quer homenagem na igreja, quer... Chega a nós pensa que o evangelho é só agendas abertas. Não, é isso não, gente. A gente tem que fazer discípulo pro reino. Para fazer discípulo tem que suportar a perseguição. Para mudar o pensamento de uma geração. A Bíblia diz que quando Paulo chegou em Éfeso, a Bíblia diz que o evangelho fez tanto efeito naquela cidade que os macumbeiros, olha que forte isso. Os feiticeiros colocou os livros em praça pública e botou fogo. Olha isso. Forte. 3 anos que Paulo fica lá em Éfeso, ele acha a sua elite, né? 12. E é nessa igreja que Timóteo está, olha que interessante. E nessa igreja que Paulo vai dizer que vai ter falsos lobos que entrarão naquele tempo. Paulo já sabia, olha o espírito. E daquele lugar mesmo se faria falsos lobos. E Paulo fala que ele pregou o evangelho de noite e de dia para aquele povo. É uma palavra para mim, é uma palavra para você. Receba essa profecia da parte de Deus. O Espírito Santo, ele está guiando. Jesus ele falou, ele vos guiará. Ele vos conduzirá. Eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo guiou Paulo desde o princípio. Paulo está saindo da cidade de Éfeso e está dizendo, o Espírito já me adverte que vai me acontecer perseguições e tribulações. E tem uma coisa, vai vir do meio de vós e vai vir de fora lobos devoradores. E aí depois o que acontece? Olha o Timóteo com essa responsabilidade. Meu Deus, olha o Timóteo lá na frente. É verdade, é muito forte. Interessante que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 2,15, que a gente deve se procurar diante de Deus, se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem que ser vergonha, mas que maneja bem a palavra da verdade. É interessante que é buscar diante de Deus sendo aprovado. Deus tem nos aprovar, ainda que você seja reprovado diante dos homens. Talvez Timóteo, tímido, enfermo, um jovem pastor, com essa grande responsabilidade de cuidar da maior igreja daquele tempo, e ele devia ser reprovado pelos homens, né, pelo sistema da novidade, mas o importante é ser aprovado diante de Deus. Devemos buscar ser aprovado diante de Deus, ainda que os homens nos reprovam. Homens a qual, Hebreus 11, homens a qual o mundo não era digno. Então, para a gente resumir aqui, aí Paulo dá essa missão, encarregou ele para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, pregar a sã doutrina. Vai ter gente pregando para o pecado das pessoas, mas aí Paulo fala, eu te encarrego que você faça a obra de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Aí Paulo encarrega Timóteo para pegar para idoso, para idosa, para mulher, para jovem, ele vai trazer essa mensagem. E para Timóteo exercer esse papel, porque por mais que o povo esteja se envergonhando, para Timóteo reavivar o dom dele. Qual é o dom dele? 2 Timóteo 1,6. Reaviva o dom de Deus que é em ti. Só que quando a gente vai lá para 1 Timóteo no capítulo 4, Paulo falou que ele recebeu o dom dele, que quando Timóteo foi por profecia. Olha aí, ou seja, o dom de Timóteo estava ali e ele estava se esquecendo daquilo que Deus chamou ele. Por isso que Paulo tem que reafirmar melhor, não sai daquilo que você aprendeu, participa comigo do sofrimento, cumpre aquilo que foi te ordenado, reaviva o dom, olha aí, a responsabilidade de colocar o altar em chamas novamente. Se você entende esse evangelho que nós estamos pregando, se você já leu a Bíblia dessa forma, já fez, mas hoje você está parado, desanimado, esse convite de Paulo para Timóteo é para você também. Verdade. Nós estamos repregando, né, o evangelho para a glória de Deus. Interessante que foi falado aqui na realidade está escrito, né? Qual que é a realidade? Vai ter oposição, vai ter pessoas que não querem ouvir a verdade, vai ter sofrimento por causa que você vai pregar a verdade, mas esse é o chamado. E devemos, e podemos, a gente ser como Timóteo, desanimar, deixar o fogo apagar. E por isso que nós devemos reacender todos os dias, negar a si mesmo, a gente está reacendendo. Quando a gente toma essa posição de negar nós mesmos, vai reacendendo o fogo. E o ao contrário de negar a si mesmo. Quer dizer, o problema vai todo vir
Eu quero aprovação. Não, eu vou pregar o que eles gostam. Se tá todo mundo fazendo agenda e tá sendo bem aceito, eu vou pregar o que eles gostam. Os Vou negar. pregadores são seduzidos a isso. São seduzidos a Nós entrar na somos. facilidade. Você é seduzido? Somos seduzidos a entrar nessa facilidade, nesse sistema gospel, nesse sistema religioso de novidade e aprovação. Recebi uma agenda hoje. Não, vou pegar uma E a mensagem aqui igreja de na série, prosperidade. de pregar uma mensagem para a Não, pessoa. vou pegar uma mensagem aqui de príncipe de chave aqui, fazer um manto, pular de um pé Porque só. se o pastor não gostar, ele vai me chamar de novo. Não, aí o outro não vai me E a indicar. oferta? Não vai ter oferta se o pastor não gostar da mensagem? Não, irmão. Isso aí a gente entendeu o que é o evangelho. Cumprir a obra de um evangelista para o reino. Entesourar tesouros para o reino. Onde atrás se a ferrugem não corrói. Meu Jesus, Maranata. Nosso reino não é daqui. Nós somos a manifestação dele e daqui a pouco também nós não estamos mais aqui não. E o símbolo do cristianismo é a cruz, é ser mártir, morrer por causa de Cristo. Mas assim diz o Senhor através da palavra. Enquanto não chegar também a tua hora, tu não morre, não? Então, Enquanto Paulo não chegou em Roma, enquanto o veredito final não chegou, ele não morreu. Ele podia sair dentro do mar, dentro do naufrágio, até a vida dele servia de livramento para os prisioneiros do barco. Interessante que no ano 64, Paulo não podia morrer como os outros cristãos estavam morrendo. Crucificado, queimado, imagina ser queimado. Ver crianças, mulheres morrendo dessa forma. Paulo não podia porque ele era romano, que tinha a lei de Roma. E Deus permitiu isso. Olha como Paulo escolhe as pessoas certas. Deus permitiu tudo isso, deu um prazo para Paulo para escrever essa carta, para nos animar e para animar um jovem pastor Timóteo. Então, nesse tempo oportuno que a gente vive em 2026, Deus está permitindo esse tempo que nós temos de liberdade no Brasil de pregar o Evangelho, para pregar essa realidade, esse Evangelho, essa santa doutrina de Cristo que muitos têm negado e distorcida mesmo. Tem muita gente que está pedindo, Senhor, eu quero ver o paralítico levantar, eu quero viver milagres extraordinários. Aí eu te pergunto, se você viver o Evangelho do sofrimento, você vai viver. Jesus falou, aqueles que creem no Evangelho, os sinais seguirão. Se você crê no Evangelho, só que o Evangelho não é só crer em Jesus, é a boa notícia, e o pessoal só resume isso. É crer na mensagem do Senhor Jesus, e qual que é? Perseguição, sofrimento, você enfrentar, dar a cara tapa, ir para a cadeia. Para Sadraque, Mesaque e Abednego passar pelo fogo e não ser queimado, eles permaneceram firmes na vontade de Deus, eles não negaram a vontade de Deus, por isso eles viveram o extraordinário. Você quer viver o extraordinário? Suporte o que ninguém suporta. Interessante que até os falsos profetas, né, pessoas que não vai subir tão bem, Mateus 7, que vai fazer muitos milagres. Eu creio hoje, pastor Rodrigo, em Atos 3, que a maior necessidade do milagre é fazer paralíticos espirituais andar. Esse é o mais difícil, né? Até porque tem pessoas, hoje em dia, que a gente vê que tem pessoas que é curado, milagres de Deus é operado e pessoas não vão ser salvas porque as pessoas não vivem os princípios de Deus. Tem muita pessoa que recebe uma cura, um milagre ali e não quer o evangelho dessa realidade. É interessante que o paralítico entrou com Paulo, com Pedro e João lá no templo e adorou a Deus, deu glória a Deus. Então Deus ele opera milagres com propósito específico. A gente vê que Elias é enviado para onde? Para curar uma... A gente vê que Elias é enviado com a viúva em Sarepta, e tinha muitas viúvas no seu contexto no povo hebreu. E Eliseu é enviado para curar um leproso, um Ciro, Nanã. E no seu contexto havia muitos leprosos do seu povo. E Jesus traz essa realidade. Porque aquele povo, aquele gentil, receberam a mensagem, receberam o profeta, receberam o missionário, receberam o pastor, receberam o evangelho. Aceitaram a prova de fé, né? A própria viúva aceitou uma prova de fé, porque ela poderia pegar o alimento e só para o filho dela. Ela ainda declarou, só tenho para isso, né? Vou morrer amanhã, acabou. Aí o profeta me dá para mim mesmo. Primeiro para mim. Ou seja, ela recebeu. Essa mesma mensagem foi pregada para Acabe, foi pregada para o povo de Israel, só que não receberam. Namã tudo bem, né? Você vê que a ode para Namã, Eliseu desce, se humilha. E ele não queria, né? Ele relutou, porque a primeira lepra de Namã não era lepra física. A primeira lepra é o orgulho, ou seja, Deus quer tratar primeiramente em nós, depois faz o milagre. O milagre é consequência, primeiro se trata de nós. Exatamente. Então a gente quer viver a cura como Namã viveu da lepra, Deus curar o câncer, Deus fazer o extraordinário, primeiro você tem que receber a palavra do profeta. Desprezar o profeta. Jesus estava na qualidade de profeta, ele chegou, hoje se cumpre a palavra, eu sou o Messias, e o povo está me rejeitando. Jesus foi pregar na sua terra natal em Nazaré e não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo, não aceitou. Ou seja, incredulidade não é só não crer, porque tem gente que acha que eu vou crer aqui para Deus fazer agora brotar. Não, é em receber ele como Messias, o mandamento, o cumprimento, a obediência. Aceitar o evangelho. O povo desprezou ele. Na hora que desprezou, ele falou, o profeta não é bem recebido na sua A casa. pessoa rejeita a palavra da verdade que liberta, ela também está rejeitando o próprio milagre dela. Por isso que quando a gente não é bem recebido, aí que tá, vai pegar a palavra. Se não é bem recebido, Jesus falou, sacude a poeira dos pés. Ó, suas mãos estão livres do sangue deles. Ou seja, não perde tempo, prega a palavra de tempo e fora de tempo. Não perde tempo Não aí. pode perder tempo. Não fica discutindo, perdendo tempo, brigando por causa de cadeira. Seu negócio é cadeira, não. Seu negócio é Cristo. Eita, gente. Glória. Então nós somos peregrinos e forasteiro. Ah, porque você parece um andarilho, como é que é aquele cara, o pessoal chama? Peregrino. É, um peregrino. Tem um nome específico. Forasteiro. Aí fala assim, não tem parada, né? Mas cristão, irmão, tem parada com Cristo. Mas está em uma missão, né? Você vê que é ritmo. Nômade. Indo. Nômade. E a gente está buscando a nossa cidadania que é no céu. E a gente está em missão. Né? Se você cumprir a missão, a seara de Deus, o ceifeiro de Deus, Deus que viu o ceifeiro para associar. A seara de Deus, o ceifeiro de Deus.
Interessante que Deus que nos envia a cada missão, a seara de Deus. Às vezes você está aqui, você cumpriu sua missão, não foi recebido, pregou, cumpriu a vontade de Deus, você vai para outro povo. Tem Gadara, tem Samaria, tem Judá, tem Jerusalém. Deus é o Deus que muda o cativeiro e dá dobrado. Eu creio nesse Deus. É o Deus que prosperou José, prosperou Jó. Deus é sobre Deus que faz isso. Por exemplo, dentro desse contexto de renúncia, Deus ele prova a gente. Como eu disse que Deus provou Abraão, Deus provou Jó, Deus também vai provar o jovem rico. E o interessante é que se o jovem rico recebesse aquela exortação e entregasse a oferta, assim como no contexto de Elias, no contexto de Eliseu, Deus ia fazer extraordinário. A Bíblia diz que Jesus respondeu para Pedro: Pedro, você tem deixado tudo? Não há ninguém que tenha deixado tudo que não receba 100 vezes mais, 60 vezes mais. Ou seja, há uma recompensa da parte de Deus para quem não se entrega a mamon, para quem não se entrega às vontades carnais, aos seus desejos. Deus ele faz isso tudo no contexto do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. É interessante que Jesus vai dizer em Mateus 5, 10, 11 e 12, depois você medita em casa, que bem-aventurados os que sofrem por causa de Cristo, porque assim também perseguiu os profetas foram antes de vós, e Jesus fala: se alegre, se regozije, porque grande é a sua recompensa no céu. Ou seja, tem recompensa, todo sofrimento tem recompensa, todo sofrimento tem uma glória depois. E Paulo vai dizer isso, que o sofrimento momentâneo, a tribulação momentânea, não se compara com o peso de glória que há de se revelar. Nós temos que ter essa convicção, olhar para o sofrimento, que a gente passa pela verdade, mas tem também o resultado desse sofrimento. É leve e momentânea, é leve, mas o peso da glória que há de ser revelado, que Deus vai manifestar, então você tem que suportar. Exatamente. A gente fala assim, como que é leve e momentâneo? Ser crucificado igual nesse contexto do ano 64, ser morto, queimado a fogo, como que é leve e momentâneo? É que Paulo coloca na balança entre o peso da glória, da revelação de Deus, do céu, da eternidade, com a leve e momentânea tribulação. Ou seja, então Paulo traz essa ótica, essa convicção. Eu vou comparar o sofrimento que eu estou passando por causa de Cristo e vou comparar com o peso de glória da eternidade. E comparando, é leve e momentâneo. Exatamente. E tudo isso, o Evangelho é muito amplo, irmão. A gente está entrando aqui num contexto de milagre, mas isso faz parte do Evangelho, é consequências, coisas que vão acontecer, você vai se colocar em risco, e a Bíblia diz: os sinais seguirão o que querer. Entendeu? Paulo foi picado, e o veneno surtiu efeito, e Jesus falou: coisas mortíferas, ele não vai morrer, é o sobrenatural. Isso. Interessante que todos os sinais, todos os milagres têm um propósito maior. Qual que é o propósito? Não ser Cristo. Você vê que o paralítico, quando ele foi curado, veio de nascença, Atos 3, você vê que Pedro começou a pregar o Evangelho. Porque olha para nós, homem israelita, povo hebreu, pensando que vem de nossa própria santidade, de nossos próprios feitos. Mas Cristo Jesus é aquilo que vocês crucificaram, ou seja, Pedro usa aquele milagre para proclamar Cristo. Proclamar o Evangelho. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Se levante como Timóteo nessa geração. Aleluia. Até mais, meus irmãos, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, homens e mulheres, pregadores do Evangelho, continua pregando a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, e sofra conosco, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo disse para Timóteo, né? Participa comigo, meu filho, vem. É um convite da parte de Deus para a sua vida.